Marx e Engels, a primeira revolução socialista ocorreria em um país industrializado e urbanizado, como a Inglaterra, que, segundo eles, detinham o proletariado mais conscientizado e mais politizado do mundo. A revolução, no entanto, não ocorreu na Inglaterra, pois sua burguesia era forte o suficiente para poder negociar e aquietar os ânimos do proletariado. Mas por que ocorreu na Rússia? Um país predominantemente rural, com base em indústria pouco desenvolvida e de população majoritariamente analfabeta. Para entender este fato inédito e imprevisto na história, é necessário que façamos uma viagem pelo contexto social pré-revolucionário do maior país do mundo. Até o início do século XX, 70% da população russa era de camponeses sem terra que tinham sua mão de obra explorada pelos boiardos. Essa era a principal atividade econômica no território comandado pelo czar Nicolau II. Na tentativa de modernizar a economia, o governo, em 1861, aboliu a servidão, deslocando grande parte dos camponeses para o meio urbano, onde seriam mão de obra para a indústria insurgente. Os burgueses russos não possuíam recursos para financiar tal industrialização, que teve como base o capital estrangeiro. Por conta disso, surgiu no país uma burguesia estrangeira, que não estava nada preocupado com possíveis insatisfações operárias ou com a estabilidade social na Rússia. Como não poderia ser diferente, a burguesia estrangeira submeteu os operários às piores condições de trabalho possíveis, uma vez que o czar governava de forma despótica, controlando a população por meio de instrumentos de poder como o clero ortodoxo, o exército e a Ukrama. Apesar da autocracia existente no Império Russo, que limitava a existência de vieses democráticos e da liberdade de expressão, haviam certos partidos políticos que faziam oposição ao czarismo. Haviam 3 partidos principais. Os cadetes, que representavam a burguesia liberal e eram moderados. Além disso, eles defendiam uma constituição democrática. Haviam os socialistas revolucionários, que não eram bem um partido, eram mais uma organização que representava ideais anarquistas, principalmente baseado nos ideais de Bakunin e de Proudhon, que eram 2 contemporâneos de Marx. E o terceiro, que era o principal deles, era o Partido Operário Social Democrata da Rússia, que após uma série de contradições entre ideais, se dividiu entre os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, que significava minoria, representavam a ala mais moderada. Eram liderados por Martov e aceitavam a aliança de qualquer partido que fizesse oposição ao czarismo. Os bolcheviques, que significavam a maioria, eram a ala mais radical e eram liderados por Lenin, que foi um grande intérprete do marxismo. Os 3 partidos intensificaram sua movimentação a partir do fato de que, mesmo sem a consolidação capitalista e estruturação necessária, o governo lançou-se na corrida imperialista no final do século XIX, perdendo a guerra russo-japonesa e evidenciando a fragilidade de suas estruturas e intensificando a crise vigente no país. Quando as tropas leais ao governo retornaram da guerra, passaram a reprimir fortemente a população,
como ocorrido em 9 de janeiro de 1905, dia em que foi organizada uma enorme manifestação pacífica que levaria um documento contendo uma série de reivindicações da população ao Palácio de Inverno. E a resposta foi a dura repressão pela guarda do imperador, deixando centenas de mortos no dia conhecido como Domingo Sangrento. Nesse momento, o czar se viu pressionado pelas ondas de protestos e greves organizadas pelos soviéticos, e prometeu convocar a Duma para a elaboração de uma constituição para o Estado. Lenin denomina esse processo como um ensaio geral, pois, segundo ele, os trabalhadores haviam de perceber naquele momento a sua capacidade revolucionária. Em 1914, o governo repetiu o erro de lançar-se em guerra sem a devida estrutura para tal. Com aspirações imperialistas, Nicolau II incluiu a Rússia na Primeira Guerra Mundial, deixando seus soldados sem suprimentos, munições e remédios, e sua população numa absurda crise econômica. As massas voltaram às ruas, e dessa vez, as tropas contrariaram as ordens do czar e não atiraram. Pelo contrário, aderiram às manifestações, deixando-o ilhado e obrigado a abdicar ao trono. Essa foi a chamada Revolução de Fevereiro de 1917. A queda do déspota não foi o suficiente para a implantação do socialismo, uma vez que diversas forças revolucionárias disputavam o poder. A burguesia russa se aproveitou e implantou um governo provisório cadete, que durou pouco, pois manteve o país na guerra e deixou as forças opositoras crescerem no quadro político. Além disso, Lenin e outros bolcheviques voltaram do exílio, trazendo as teses de Abril, doutrina que agradava e muito a população russa. O povo precisa de paz, o povo precisa de pão, o povo precisa de terra, e eles lhes dão guerra, fome, nada de pão. Deixam os proprietários continuarem controlando a terra. Precisamos lutar pela revolução social, lutar até o fim, até a vitória completa do proletariado. Viva a Revolução Social Mundial! A partir da mobilização popular, a chamada Revolução de Outubro de 1917 implantou o socialismo na Rússia, entregando o poder a Lenin, que imediatamente retirou o país da guerra e assinou o acordo de paz com a Alemanha, perdendo parte de seu território. Apesar de toda a mobilização, algumas classes sociais não se viram satisfeitas com a implantação do socialismo, formando o Exército Branco. Do outro lado, os bolcheviques revolucionários formaram o Exército Vermelho, que venceu a guerra. Ao final dessa guerra civil, a economia russa estava arrasada, e para restaurar o quadro positivo, Lenin implantou o NEP, um misto entre socialismo e capitalismo. Nessa nova política, retomou-se o pagamento de salários, contratou-se técnicos estrangeiros e foi permitida a existência de empresas privadas. Para o líder bolchevique, era necessário dar um passo para trás para dar dois à frente. De fato, a economia russa se reestabeleceu, mas antes que a recuperação se consolidasse, Lenin faleceu, em 1924. A morte de Lenin iniciou uma nova disputa pelo poder. O secretário-geral do Partido Comunista, Stalin, pretendia consolidar o socialismo na União Soviética e depois estudar a sua expansão. Já o líder e fundador do Exército Vermelho, Trotsky, acreditava que se o socialismo não fosse expandido com urgência ao resto do mundo, os países capitalistas se uniriam e logo acabariam com ele. Stalin venceu, pois a população temia o risco da continuidade da guerra. Trotsky foi expulso do país e morto pela KGB mais tarde no México. Stalin, assim que assumiu o poder, passou a perseguir seus inimigos políticos, exilando, prendendo e matando milhares de pessoas. Visando a consolidação do regime socialista e autoritário, foram implantadas metas a serem atingidas de 5 em 5 anos, os conhecidos como planos quinquenais. No pacote estavam medidas como a fundação do Gosplan, que era o Ministério do Planejamento, e o Gosbank, que era o Banco Central Russo. Essas instituições seriam responsáveis por planificar a economia russa. Fim dos kulaks e expropriação das terras, o que enfraqueceu a economia, visto que isso desestimulava a produção.
Criação das kolkhozers, cooperativa nas quais os camponeses recebiam do Estado ferramentas e sementes para produzirem, e sovkhozers, fazendas nas quais os camponeses trabalhavam como assalariados do Estado. Além disso, o Estado promoveu o desenvolvimento industrial em áreas de acordo com seus interesses, siderúrgico, bélico, petroquímico e aeroespacial. Stalin criou também a Comintern para apoiar partidos comunistas internacionais, o que gerou uma grande influência soviética no Ocidente, acirrando as rivalidades com a outra grande potência mundial, os Estados Unidos. Em virtude da resplandecência das contradições capitalistas a partir da expansão industrial no fim do século XIX, o cenário de Revolução Russa repercutiu no Brasil. As condições de sobrevivência nos centros urbanos eram extremamente degradadas para a classe operária, além da jornada de trabalho longo e indústrias insalubres. Isso resultou na organização de sindicatos para a realização de inúmeras greves no país, principalmente entre 1917 e 1919. Os operários reivindicavam a redução da jornada de trabalho, aumento de salários, fim da exploração infantil e equiparação de salários entre homens e mulheres. No país, diversas organizações foram criadas, como o Grupo Maximalista em Porto Alegre, o Circuito Maximalista no Recife e a Liga Comunista Feminina no Rio de Janeiro. A classe operária conseguiu consolidar as lideranças nascidas nas correntes do sindicalismo revolucionário, o anarcossindicalismo, e em 1922, sob o surgimento da Internacional Comunista, uma parcela do movimento operário brasileiro fundou o Partido Comunista do Brasil. Além disso, o movimento comunista teve papel central na luta contra as três grandes discriminações do século XX: a racial, a de gênero e a de classe. A primeira revolução socialista do mundo ocorreria em um país urbanizado. Eles detinham o proletário mais civil. Ocorreu na Rússia, um país predominantemente no contexto social. Para entender esse fato inédito, é necessário que façamos uma viagem pelo contexto social pré-revolucionário. Para entender e população majoritariamente analfabeta, para entender esse fato inédito imprevisto, um país predominante. Não cancela. Aí agora a gente vai cortar e vai aparecer o. E politizado, como a Inglaterra, e urbanizado como a Inglaterra, que na época possuía um. Quando for matar, tá, gente? Já falou. Morri, gente! Ah,